A paz do Senhor Jesus, servos de Deus, eu quero neste momento compartilhar com vocês um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo número 24 e o versículo número 10, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outra tradução da Bíblia diz assim: se desfaleceres no dia da adversidade, escassa é a tua força. Portanto, irmãos, vamos parar para pensar no seguinte: momentos de adversidade, momentos de dificuldade, momentos que nos causam incerteza, sofrimento, até angústia. Qual deve ser a nossa atitude? Nós vamos baixar a nossa cabeça, nós vamos nos entregar, nós vamos fazer o quê? Eu entendo que esta é a hora de nos apegarmos à nossa fé. A palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, o versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Observe, é necessário crer nele e crer também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que significa essa palavra galardoador? Quer dizer que Deus, Ele recompensa aquele que o busca. Então entendamos, momento de luta, de adversidade, é momento de ter fé, é momento de confiar em Deus, entender que se cremos no Senhor, se nos rendemos a Cristo, se Jesus é o nosso Senhor, jamais estaremos abandonados à mercê do acaso. A nossa vida estará continuamente nas mãos do Senhor, totalmente guardadas e direcionadas pelo Senhor. Portanto, entenda, meu irmão, você tem buscado ao Senhor? Porque se você tem buscado a Deus, se você tem orado a Deus, é certo que Ele recompensará. E qual é a recompensa? É a resposta do seu clamor, é a resposta da sua oração. E eu não posso esquecer de outro versículo da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 23, que todos conhecem, é o Salmo do bom pastor que é Cristo. O versículo número 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Primeiro, citamos que o Senhor Deus é galardoador daquele que o busca, isto é, Ele vai ouvir a sua oração no momento da angústia, Ele vai ouvir o seu clamor. E agora compreendemos neste versículo que lemos, que o Senhor Jesus estará sempre conosco. Olha, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O bom pastor, o perfeito pastor é Cristo, e Ele jamais abandona a sua ovelha. Ele estará sempre cuidando de você, te pastoreando nos momentos de dificuldade. Portanto, irmãos, entendam uma coisa: quando Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isto é, momentos difíceis, de perigo, de dor, nós devemos ter uma certeza: o Senhor está conosco. Aquele mal que é apenas mal, aquele mal destrutivo, desse Ele nos guardará. Mas aquele mal que de alguma forma se faz necessário na nossa vida, é algo inevitável à existência neste mundo, creia que o Senhor estará com você, te fortalecendo, te dando toda a graça para passar por estes momentos difíceis. Também, quando se fala de fé, eu quero ler para você Efésios capítulo 6 e versículo número 16, que diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse texto de Efésios fala sobre a armadura de Deus. Eu não vou nem citar os outros itens da armadura, você pode depois conferir. Carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 13 até o 17. Fala sobre toda a armadura do cristão.
isto é, proteção contra o mal. Mas ali, quando fala do escudo, diz que você pode apagar com ele todos os dardos inflamados do maligno. Deus quer que você tenha fé. Deus quer que você acredite nele. Você precisa confiar no amor e no cuidado de Deus em todos os momentos da nossa vida. Portanto, irmãos, a fé em nosso Deus, ela precisa estar, eu sempre digo, primeiro, no nosso coração, ela precisa estar nas nossas palavras e ela precisa estar nas nossas atitudes. Glória a Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isto quer dizer que o seu coração, os seus pensamentos, digamos assim, os seus sentimentos precisam ser guardados. Você precisa ter muito cuidado com o que você cultiva dentro do seu coração, porque sua vida dependerá dos seus pensamentos. Quando diz, porque deles dependem as saídas da vida, dele, né? Isto é, aquilo que está dentro de você. Portanto, meu irmão, você tem cultivado pensamentos de vitória, ânimo, fé? Ou você tem pensado muito em derrota, em incapacidade? Quantas pessoas dentro do seu coração se julgam incapazes, se julgam pessoas derrotadas, se julgam pessoas pequenas demais? Será que isso é de Deus? A palavra do Senhor diz que você é a imagem e a semelhança de Deus. E depois a Bíblia é clara que Cristo nos chamou para si. Se Jesus se agradou de você, se Jesus chamou você para morar com Ele na glória um dia e te deu o direito de filho de Deus, direito que foi comprado na cruz do Calvário, você não deve se depreciar. Se o Senhor te amou, se revelou a você, se você tem fé, isso mostra que você é um privilegiado, alguém amado por Deus, alguém que está sob os cuidados de Deus. Portanto, cultive pensamentos de vitória, de ânimo, de fé e capacidade que vem de Deus para você. No nome de Jesus, peça ao Espírito Santo que cuide de você, que entre no seu coração, que coloque tudo em ordem, que tire os pensamentos de derrota, de amargura, que tire a ira, que tire o medo, que tire tudo aquilo que não condiz com a vida de um verdadeiro servo de Deus. Que o Senhor possa trabalhar dentro do seu coração e trazer sentimentos dele. Você pode ser um grande vencedor, você está nas mãos de Deus. Outra coisa que eu sempre digo, a fé, ela precisa também estar nas nossas palavras. Nós precisamos externar a fé também através das nossas palavras. Eu escolhi 2 versículos da palavra de Deus que se encontram em Provérbios 18 e 20 para ler com vocês. Primeiro, o versículo 20, que diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Eu escolhi Provérbios, mas eu poderia citar para você palavras de Jesus, quando ele diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto é, as palavras. Também eu poderia citar para você Pedro, quando ele diz: quem quiser amar a vida e ver dias bons, refreia sua língua do mal. Poderia citar Tiago, que ele diz que a língua é uma faísca que pode incendiar uma floresta. Há inúmeras passagens na palavra de Deus que falam a respeito da língua, isto é, das palavras que muitas vezes nós deixamos sair da nossa boca. Portanto, palavras, de acordo com o versículo que lemos, são como sementes, porque aqui diz que do fruto da nossa boca
cada um de nós se fartará. Então tudo que nós falamos são espécies de sementes que nós lançamos no solo. E fatalmente nós iremos colher tudo aquilo que nós semeamos com as nossas palavras. E eu peço então, irmãos, que vocês se policiem naquilo que você diz. Porque tem pessoas que deixam sair do seu coração palavras que de certa forma está se amaldiçoando. Pessoas que se depreciam com as palavras, que diz que é incapaz, que diz que é um derrotado, que diz que é um infeliz e coisas do tipo. São inúmeras as palavras que muitas vezes saem da nossa boca. Pessoas que no momento de pouca vigilância soltam palavras negativas na vida do cônjuge, na vida do filho. Eu vejo pais que às vezes no momento de ira falam palavras terríveis aos ouvidos de uma criança, que depois ele vai lamentar no futuro um adulto com um sentimento de inferioridade, de incapacidade, uma pessoa de pouca atitude, muitas vezes porque palavras foram lançadas ao longo da vida aos ouvidos dessa pessoa. Portanto, vigie com as suas palavras. Pronuncie palavras de vitória, palavras de bênção para as pessoas à sua volta, para você mesmo. Diga: eu posso porque o Senhor está comigo. Eu vou vencer porque aquele que me criou tem cuidado de mim. O meu Deus é fiel. O meu Senhor estará me dando vitória. Comece a falar palavras de bênção, porque você colherá o fruto da palavra que você está falando agora. De tudo aquilo que você tem dito, você vai colher, você vai viver. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor. Ainda eu quero ler com vocês Provérbios 18, o versículo 21 que se segue, que diz: a morte e a vida estão, a morte e a vida estão no poder da palavra. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da palavra. Aí você pode falar para mim: mas como assim? É claro que palavras mal faladas já provocaram muitas contendas e muitos problemas no mundo. Nós sabemos disso, e até mortes. Mas eu quero que você pare e pense que muitas vezes o que você fala de você mesmo atinge a sua qualidade de vida e pode ser altamente destrutivo. Talvez você já falou ou ouviu alguém falando coisas do tipo: a minha vida não presta, seria melhor morrer, odeio tudo aqui. Você já ouviu alguém falar assim? Tenho vontade de morrer, queria que acabasse logo. Pois é, meu irmão, a verdade é que palavras desse tipo, elas vão gerar no seu corpo uma atitude destrutiva. Porque, queira ou não, o nosso corpo, ele sente o reflexo das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Isso aí, a psicologia tem dito isso. Nós sabemos disso, que há estudos comprovados que pessoas que preservam sentimentos negativos no coração, que fala de forma negativa, ele desencadeia um processo destrutivo. E muitas vezes o organismo ele interpreta como: ele não quer viver, então eu vou começar a me destruir. A pessoa fala muito negativo, depois ele vai dizer assim: eu não sei por que eu não tenho saúde, eu não sei por que eu estou sentindo uma falta de energia, eu não sei por que eu estou tão doente. Muitas vezes isso já é reflexo daquilo que a pessoa vem falando ao longo do tempo. Portanto, eu quero dizer para você o seguinte: ao invés de você falar coisas ruins, comece a falar coisas boas. Comece a falar palavras de vitória, palavras de bênção, colocando sempre o Senhor na frente, colocando sempre a bênção de Deus. Quando Paulo diz: eu sei padecer necessidades, aprendi a me contentar em qualquer circunstância, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era uma afirmação não gerando assim um sentimento de autoconfiança, de capacidade, mas um sentimento de confiança em Deus. É uma certeza de que quem pode nos dar vitória é o Senhor, só que nós precisamos pronunciar isso. Então pare de falar negativamente,
Você pode até sentir que a vida está difícil. Realmente, há momentos assim. Você pode dizer, olha, as coisas estão difíceis, mas Deus me dará a vitória. O momento é complicado, mas o Senhor vai me fazer triunfar. Esse precisa ser o sentimento e essa precisa ser a palavra que sai da nossa boca. E a fé também, ela precisa estar nas nossas atitudes. Eu falo sempre o seguinte: se eu creio que Deus me dá vitória em algo que eu estou vivendo, momento difícil, o que eu faço? Primeiro, eu creio nele, então eu vou colocar isso em oração diante de Deus. Eu vou levar até Deus o momento que eu estou vivendo, eu vou falar da minha dificuldade e eu vou tomar a atitude de orar. Eu creio que Ele é poderoso para me abençoar. Então, primeiro, eu vou orar. E eu vou também meditar na palavra de Deus. Eu vou tomar os versículos da palavra de Deus para mim. Porque o próprio Cristo, Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Portanto, Ele está nos incentivando a falar. E se Ele está nos incentivando a falar com Deus em oração, é porque Ele está disposto a responder. E quantas vezes Ele nos incentiva a isso? Portanto, seja fiel a Deus, fuja do pecado, continue fazendo aquilo que você pode fazer para Deus, dê o melhor de você para Deus e acredite que Deus vai cuidar de você. Portanto, como disse o versículo, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Portanto, meu irmão, não se abata, não baixe a sua cabeça diante da adversidade. Levante-se. Talvez você está vivendo um momento de incerteza. Como será? O que eu vou fazer? Pense assim: Deus cuidará, Deus proverá, Deus estará nos dando vitória, porque a minha vida pertence a Ele, eu estou nas mãos dEle. Portanto, é assim que nós temos que crer. Na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Se você está se sentindo um pouco temeroso, busque graça no Senhor. Fala com Jesus, Ele vai te assegurar do seu cuidado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembre disso, Jesus é o seu pastor, Ele é o meu pastor. E eu tenho certeza que nada vai faltar. Talvez eu não tenha na vida tudo o que eu queira ou sonhe, mas eu terei tudo aquilo que eu necessito. Eu falo às vezes que não falta nem mesmo a correção. Ele cuida de mim em todas as áreas da minha vida, Ele cuida de você. Portanto, tenha certeza que Deus vai te fortalecer e vai te dar a vitória. O momento é difícil, mas Deus é fiel. O Senhor tem o controle de tudo nos céus e na terra. Tenha certeza disso. Nada acontece sem a permissão de Deus, mas Ele estará com os seus e dará a vitória. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero aproveitar o momento e falar com Deus agora por todos nós. Ore comigo, você que está me ouvindo agora. Peça ao Senhor que te abençoe. No nome de Jesus, que você não se mostre abatido, não se mostre temeroso, não se desfaleça, mas tenha fé. Levante a sua cabeça e confie no cuidado de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, se nós estamos vivendo um momento difícil, é certo que não estamos sozinhos. Quando olhamos, Senhor, para a Tua palavra, nós vemos aí momentos que o Senhor permitiu a servos do Senhor passarem por dificuldades, mas o Senhor esteve ali com eles dando vitória. Quando Ananias, Azarias e Misael, citados na Bíblia como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo ardente lá, Senhor, na Babilônia. O Senhor permitiu aquela provação, mas a palavra do Senhor nos diz também que um quarto homem foi visto com eles, o anjo do Senhor, que passeava dentro daquele fogo com os teus servos, e eles saíram ilesos daquele fogo, e diz a tua palavra que não havia nem cheiro de fumaça neles, porque o Senhor deu vitória. O Senhor permitiu a Daniel ser lançado na cova dos leões, mas também a palavra do Senhor diz que entrou o anjo do Senhor ali e fechou a boca dos leões, e também Daniel saiu ileso daquele fosso. O Senhor o guardou, e eu sei que assim será conosco.
Muitas vezes nos sentimos na fornalha, mas é certo de que sairemos dali com a nossa vitória, porque o Senhor está conosco. Então, querido Deus, coloca esta fé no coração do teu povo, coloca a tua paz e a certeza do teu cuidado. No nome de Jesus oramos e te louvamos, Deus eterno. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.